Bom, no vídeo anterior nós havíamos começado a falar do cargo de Procurador da República, né, Ministério Público Federal. E lembrando, então, o Procurador da República funciona junto ao primeiro grau de jurisdição da Justiça Federal, nas comarcas onde houver Justiça Federal. Justiça Federal tem todas as comarcas que forem capitais dos estados e mais naquelas cidades do interior, geralmente com mais de 100 mil eleitores. Então, aqui no estado de São Paulo seriam as cidades de Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos, Campinas, São José dos Campos, Jundiaí, essas comarcas maiores. Tem vara da Justiça Federal. Onde houver vara da Justiça Federal, vai ter Procurador da República atuando em nome do Ministério Público Federal. Presta-se concurso, né, para Procurador da República, não é um cargo ao qual você chega por promoção, você já presta concurso para Procurador da República. E o Procurador da República, ele é chefiado, a instituição é chefiada pelo Procurador-Geral ou Procuradora-Geral da República. Um aspecto que eu gostaria de abordar bem rapidamente, que muita gente se confunde com isso, é o seguinte: o Procurador da República, a exemplo do promotor de justiça, evidentemente que ele não pode advogar, ele não pode ser advogado. Mas muita gente vai falar, olha, mas me parece que o atual Procurador-Geral da República, ele também tem um escritório de advocacia em Brasília, que leva inclusive o sobrenome dele, a Sociedade de Advogados. Como é que funciona isso? É importante ficar claro que, antigamente, os procuradores da República podiam sim advogar. Eles não poderiam advogar em causas que houvesse interesse da União Federal, mas nas demais causas eles podiam advogar sem problema algum. Isso há muito tempo atrás. De lá para cá, a lei foi alterada e hoje os procuradores da República não podem mais advogar, só depois que se aposentam. O atual Procurador-Geral da República, ele ainda pegou a lei anterior e ele pode advogar. Muito embora ele já esteja propenso a deixar o escritório de advocacia de lado, em tese ele pode advogar desde que não seja contra a União Federal. Mas evidentemente que de uns anos para cá, os novos procuradores da República, os últimos concursados, não podem advogar. Outro cargo que não é propriamente de procurador, a gente não fala procurador, mas é como se fosse um procurador, é o chamado advogado da União. A que órgão o advogado da União pertence? A Advocacia Geral da União, a AGU, que é chefiada, essa instituição é chefiada pelo advogado geral da União, e o advogado da União, ele vai funcionar como advogado da União naquelas causas que a União Federal for interessada. Então, se o sujeito está num presídio federal, por exemplo, presídio de segurança máxima, presídio federal, uma penitenciária federal, e ele sofre uma lesão e morre nas dependências desse estabelecimento prisional, a família pode mover uma ação indenizatória contra a União Federal. Por quê? Porque é um presídio federal. Então, esse é o advogado da União. Não é um cargo que também se acessa através de promoção. Você presta o concurso para advogado da União. E o advogado geral da União é um advogado da União que foi escolhido pelo presidente da República para chefiar a instituição, o seu advogado geral da União. Outro cargo, Procurador da Fazenda Nacional. Procurador da Fazenda Nacional, ele funciona apenas naquelas ações de natureza fiscal, de natureza tributária de interesse da União. Então, nas execuções fiscais movidas pela Fazenda Nacional, versando sobre tributos federais, quem vai mover essas execuções fiscais são os procuradores da Fazenda Nacional.
Então, se uma determinada empresa está devendo um determinado montante de IPI, por exemplo, ou alguma pessoa física está devendo imposto de renda, pessoa física, ou uma empresa está devendo imposto de renda, pessoa jurídica, quem vai ingressar com a execução fiscal? O Procurador da Fazenda Nacional. Presta-se concurso para Procurador da Fazenda Nacional. Também não é um cargo que você acessa via promoção. Os procuradores da Fazenda Nacional são chefiados pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Outro cargo de procurador, não confundir com nenhum dos anteriores, é o Procurador Federal. O Procurador Federal, ele é diferente do Procurador da Fazenda Nacional e é diferente do advogado da União. O Procurador Federal, ele presta concurso para Procurador Federal e ele é advogado de quem? Das autarquias e das fundações públicas federais, né? Então, o Procurador Federal, ele pode ser advogado do INSS, ele pode ser advogado do Inmetro, da Anvisa, de uma agência reguladora, portanto. Esse é o Procurador Federal, ele vai ser advogado das autarquias e das fundações públicas federais. Outro cargo de procurador é o cargo de procurador do Bacen, que é o Banco Central do Brasil. Também presta concurso para procurador do Banco Central, concursado. Ele vai advogar para o Banco Central, que é a gente chama de autoridade monetária. Outro cargo de procurador, também não confundir com nenhum dos anteriores, é o procurador autárquico e fundacional. É um pouco parecido com o cargo de procurador federal, só que o procurador autárquico e fundacional, ele é um advogado das autarquias e fundações estaduais. Então, o procurador autárquico e fundacional, ele presta concurso para esse cargo e vai exercer esse cargo na esfera estadual e não federal, como o procurador federal. Outro cargo de procurador, procurador do Trabalho, é o chamado MPT, o Ministério Público do Trabalho. O procurador do Trabalho, ele é uma espécie de promotor de justiça, só que na esfera da justiça do trabalho. Ele vai funcionar junto à Justiça do Trabalho de primeiro grau, de primeira instância, ou seja, junto às varas do trabalho, que antigamente eram chamadas de juntas do trabalho, agora são varas do trabalho, ok? Outro cargo de procurador, que é o procurador de contas. O procurador de contas é um procurador que funciona junto aos tribunais de contas. Como todos nós sabemos, depois eu vou falar uma coisa bem rapidinha sobre os tribunais de contas. Existe o Tribunal de Contas da União, em Brasília, e existem os tribunais de contas nos estados, a gente chama de TCE, e existem os tribunais de contas em alguns municípios, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, tem o Tribunal de Contas da cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo tem o Tribunal de Contas da cidade de São Paulo. Então, os tribunais de contas funcionam, em alguns casos, em 3 esferas, na União, nos estados e em alguns municípios, mas, via de regra, só nos estados e na União. Existe o cargo de procurador de contas. É uma espécie de membro do Ministério Público, mas ele não vem do Ministério Público, da União. Ele presta concurso para procurador de contas. Ele é uma espécie de membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Outro cargo de procurador, bastante conhecido, é o procurador eleitoral. O procurador eleitoral, ele é um membro do Ministério Público Federal. Veja que ele não presta concurso para ser procurador eleitoral. É diferente dos demais procuradores que eu mencionei anteriormente. Ele é um membro do Ministério Público Federal, então ele é um procurador da República, só que ele atua perante os TRS ou junto ao TSE, os Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados, e o TSE fica em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o procurador eleitoral é um membro do Ministério Federal que atua junto
aos tribunais regionais eleitorais dos estados e junto ao TSE em Brasília. Um adendo, os promotores de justiça são promotores eleitorais, né? De 2 em 2 anos eles são promotores eleitorais. Esses promotores eleitorais são diferentes dos procuradores eleitorais. Os promotores de justiça, os promotores eleitorais, eles são promotores de justiça que atuam perante os juízos de primeiro grau ou de primeira instância da Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral, em primeiro grau, são os juízes de direito, são juízes de alguma vara civil, de alguma vara criminal. Ele é designado para ser juiz eleitoral durante 2 anos e junto a ele vai funcionar um promotor eleitoral também por esses 2 anos, um biênio. Depois de 2 anos, sai aquele juiz eleitoral, entra um juiz de outra vara, sai aquele promotor eleitoral, entra um promotor que atua junto a outra promotoria. Ok? Então, a Justiça Eleitoral, como vocês podem perceber, os membros que funcionam junto à Justiça Eleitoral, eles são emprestados, entre aspas, né, de uma certa maneira, emprestados pela Justiça Comum Federal, pela Justiça Comum Estadual. Ok? Penúltimo é o cargo de procurador procurador militar federal. O procurador militar federal, ele é um membro do Ministério Público da União, ok? Ele, evidentemente, vai funcionar junto à Justiça Militar. De primeiro grau são as chamadas auditorias, né? A gente não chama vara militar, chama auditoria militar. E por último, o último cargo de procurador, também não pode ser confundido com os anteriores, é o cargo de procurador municipal. Então ele presta concurso para ser procurador de uma determinada prefeitura, de uma determinada municipalidade. Então, o procurador municipal da cidade de São Paulo, ele vai defender a prefeitura de São Paulo, tanto nas execuções fiscais movidas pela prefeitura de São Paulo, como vai defender a prefeitura de São Paulo nas ações em que ela for ré. Então, vamos imaginar que você teve o seu veículo danificado porque passou numa cratera, num buraco muito grande de uma rua na cidade de São Paulo, de uma via pública da cidade de São Paulo. O que acontece? Você vai entrar com uma ação indenizatória. Contra quem? Contra a Prefeitura de São Paulo, contra o município de São Paulo. Quem vai defender o município de São Paulo nessa ação indenizatória? O procurador municipal. Ele presta um concurso para ser procurador municipal, procurador do município. Então, nós falamos sobre procurador de justiça, falamos sobre procurador de Estado, procurador da República, o advogado da União, o procurador da Fazenda Nacional, o procurador federal, o procurador do Banco Central, o procurador autárquico e fundacional, o procurador do Trabalho, o procurador de Contas, o procurador eleitoral, o procurador militar federal e o procurador municipal. Eu disse anteriormente que eu ia falar muito rapidamente, porque como nós falamos do procurador de contas, que funciona junto aos tribunais de contas, eu acho que vale a pena nós falarmos alguma coisa sobre os tribunais de contas. Vejam, o Tribunal de Contas é um órgão de controle externo que é vinculado ao poder legislativo. Veja que ele é vinculado, ele não é subordinado ao poder legislativo. E por que não é subordinado? Porque o Tribunal de Contas ele vai analisar formalmente as contas que são disponibilizadas pelos 3 poderes, Poder Judiciário, Poder Executivo e também Poder Legislativo. Então, ele não pode ser subordinado ao Poder Legislativo, mas administrativamente, então no plano meramente administrativo, o Tribunal de Contas é vinculado ao Poder Legislativo. E nós temos o Tribunal, como eu falei anteriormente, o Tribunal de Contas da União, em Brasília, os Tribunais de Contas nos estados, que ficam nas capitais. Em alguns grandes municípios nós temos também o Tribunal de Contas do município. Os exemplos mais claros são a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Então, para alguns administrativistas, e o exemplo mais claro na doutrina é da professora Odete Medawar, para ela, o Tribunal de Contas é um órgão autônomo e independente, totalmente desvinculado da estrutura de qualquer dos demais, qualquer dos três poderes. Então, isso é a doutrina da doutora Odete Medawar classifica como sui generis. Então, seria uma classificação sui generis, como não está vinculado a nenhum dos três poderes, a classificação do Tribunal de Contas na doutrina seria uma classificação sui generis. Então, veja, o Ministério Público, junto aos tribunais de contas, atua através dos procuradores concursados, são os procuradores de contas. Eles não são do Ministério Público, eles são concursados para funcionarem como membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas, tá ok? É isso. Sobre tribunais de contas, bem rapidamente é isso. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre o Ministério Público em suas em diversas esferas. Até daqui a pouco. Obrigado mais uma vez.